Começou a gravação e... Começou? Show! Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui em mais um Pode Empreender. O Pode Empreender é uma iniciativa da Feira Divas do Sol, junto com o TEIA Heliópolis, que é o espaço de empreendedorismo aqui do Elipa. Hoje, esse nosso canal, o Pode Empreender, além da gente falar com as empreendedoras, né, do território, fora do território, falar um pouquinho sobre empreendedorismo, a gente vai falar também sobre informação. E uma informação que a gente sempre fala, todo mundo conhece, mas a gente às vezes tem um pouco de medo. Então a gente vai falar hoje sobre RH, recursos humanos. Eu gosto dessa palavra, porque tem humanos, tudo que tem humanos, eu acho que é muito maravilhoso, é gostoso. Então, recursos humanos. Então, o que seria isso? Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre como, com uma mega profissional que está aqui com a gente hoje, que é a Malu Holanda, né? Eu vou deixar para ela se apresentar para vocês. Então, a Malu vai falar um pouquinho sobre esse universo de RH, de recursos humanos, que a gente tem tanto medo, e até para desmistificar isso, né? Porque ser recursos humanos é uma coisa boa. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, aqui no canal, porque além de empreendedorismo, né, a gente traz também informação. Então, assim, existem empreendedores que estão galgando, né, e já têm a sua folha de empregados, né, de RH. Então, precisa saber um pouquinho sobre os recursos humanos. E tem pessoas também que está procurando uma vaga de emprego, né, se recolocar no mercado de trabalho e também vai precisar saber sobre os recursos humanos. A gente tem até novidades aqui sobre um projeto que a Malu está trazendo aqui para o TEIA, né, para nós. A gente vai falar sobre esse projeto também em primeira mão aqui para vocês. Então, eu vou iniciar querendo que a Malu se apresente. Muito obrigada, viu, Malu, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a você, Elaine. Estou muito feliz de estar aqui hoje, lisonjeada pelo convite de participar de um podcast, né? E de poder falar um pouquinho do universo do RH, né? Então, falando um pouquinho sobre a Malu, né? Eu me chamo Maria Luísa, mais conhecida como Malu Holanda. Atuo no RH já há mais de 15 anos. Sou casada, tenho 3 filhos, rapazes já. Sou nascida no interior do Piauí, né? Vim para cá pequenininha e moro aqui na nossa região de Heliópolis desde os 4 anos, então mais de 40 anos que eu moro por aqui. Tenho 45 anos, sou formada em recursos humanos, sou pedagoga, sou pós-graduada em gestão de pessoas e entrei para o universo de RH alguns anos atrás e me apaixonei, né? Então, falando um pouquinho do que é o RH. Então, o RH é o recursos humanos que a gente fala, né? Então, do que se trata recursos humanos? São as pessoas. Nada mais é do que pessoas dentro das organizações, né? Então, há um tempo atrás, a gente tinha o termo DP, que era Departamento Pessoal. Né? E a gente fazia o quê? Só precisava fazer aquela folha de pagamento, né? Então, pagar funcionário, pagar benefícios, né? E Demitir. admitir, demitir, férias, né? Todos os processos operacionais. Pode ser que vem daí o medo, né? Porque eu estava comentando aqui um pouquinho antes da gente iniciar, que se o RH hoje da IVM, que é o Instituto Viva Melhor, né, do instituto que eu faço parte hoje, se eles me chamam, eu vou ficar assustada, né? Então, eu acho que a gente começa por aí, né, pelo DP, Departamento Pessoal. Eu tinha até esquecido dessa nomenclatura que existia. Ainda existe, né? Mas alguns anos atrás, os empresários e as pessoas profissionais de departamento pessoal viram essa necessidade de atuar como recursos humanos, ou seja, voltado mais para a gestão de pessoas. Então, não só no automático, como foi dito aqui, né, admitir, demitir, fazer a folha de pagamento, mas também olhar um pouquinho para o ser humano. Né? Humanizar o processo, Humanizar o processo, exatamente. E aí, daí para frente, a gente começou aí a atuar como recursos humanos. E dentro do recursos humanos, nós temos vários subsistemas, né? Então, a gente tem sim ainda o departamento pessoal, que é chamado de administração de pessoal, que é onde a gente faz aí todo o processo operacional do RH, que é a parte de admissão, férias,
folha de pagamento, rescisão, ponto, que é algo que as pessoas não falam muito, mas que é um processo dentro do RH, né? Que é uma parte burocrática, né, Malu? Burocrática, muito burocrática, então, que a gente chama de operacional mesmo, que é o DP ainda permanece, ele precisa permanecer dentro das organizações porque ele é o foco operacional do RH. Mas o nome ainda prevalece ou mudou para administração? Mudou para administração de pessoal. Depende do porte da empresa, ainda existem empresas que só têm o departamento pessoal, que não fez essa transição para recursos humanos. E aí, como eu estava falando, dentro dos subsistemas de RH, a gente tem aí o recrutamento e seleção, que é a atração de pessoas para as organizações, né? Nós temos a parte de integração e onboarding, que é o quê? As boas-vindas para quem está chegando na organização. Aquele treinamento, né? Aquele kit de boas-vindas, né? A gente chama também de experiência do candidato, que é ali nos 3 primeiros meses de organização. Depois a gente tem também aí a parte de cargos e salários, nós temos a parte de treinamento e desenvolvimento, a parte de clima organizacional, e aí a gente vai entrando para vários subsistemas aí que o RH, né, ao longo do tempo foi se adequando. Hoje nós temos aí também a parte de benefícios, que está um pouco vinculada à administração de pessoal, porque é a operação, a compra dos benefícios, mas também traz a parte de qualidade de vida no trabalho, que é um outro item que é muito requerido hoje pelos candidatos. Como que vai ser meu ambiente de trabalho, né? O que eu quero como profissão? Eu acho bacana você falar da qualidade de vida, porque eu acho, entendendo um pouco do que você falou agora do recursos humanos, então o recursos humanos, ele engloba tanto o departamento pessoal, que é administração de pessoas, né? Isso, exatamente. Como a parte de recrutamento de pessoas humanizado. Então, o RH, ele compete tudo isso, ou ainda existe, por exemplo, o RH, uma empresa tem o RH e tem o DP, ou o DP está dentro do RH? Depende do porte da organização. Então, empresas pequenas, muitas vezes não têm um RH estruturado, ele ainda é só um DP. Né? Só faz administração de pessoas. Agora, empresas maiores, existem equipes para cada subsistema do RH. Então, eu tenho uma equipe para recrutamento e seleção. Para empresas que têm acima, de 5.000 funcionários, eu já preciso de uma equipe para fazer recrutamento e seleção, de uma equipe para fazer administração de pessoal, de uma equipe para fazer cargos e salários, para fazer a parte de treinamento e desenvolvimento, a parte de clima organizacional. Então, eu preciso formar equipes, porque uma única pessoa não vai conseguir dar conta. Então, depende do porte da empresa, né? Hoje o RH ele realmente funciona e principalmente o que a gente fala que é mais atual é o famoso RH estratégico, que a gente tem até um termo que é usado aí que é business partner, que é parceiro de negócios. É uma pessoa que atua ali como parceiro, né? Ele vai avaliar cada área da empresa junto a cada gestor da área, trazendo estratégias para a melhoria do que? Da gestão de pessoas, porque toda equipe é formada por pessoas e toda empresa que quer ir além, ela precisa investir nas pessoas. E essa parte traz o desenvolvimento pessoal de cada funcionário, colaborador. Isso também é uma outra dúvida. A gente não sabe mais. Tem pessoas que falam, não, é funcionário, é colaborador. Existe essa nomenclatura, Malu? Existe. Correta, né? Que seja correta. É que desde quando iniciou aí o termo RH, né, a gente também passou a deixar de usar o termo funcionário, que era mais operacional, que a gente fala, né, para usar colaborador. Né? Então, existem os dois termos ainda, mas hoje em dia se usa muito mais colaborador do que funcionário. Mas se você for no chão de fábrica, uma empresa gigante, que tem muitos funcionários ali na fábrica, sim, usa o termo funcionário ainda. Então, mais humanizado dentro do RH seria o correto colaborador. Colaborador. Ah, bacana. Colaborador, né? Passado alguns anos também, a gente tem empresa aí que nem usa recursos humanos, usa gestão de talentos. Então, hoje em dia, usa-se termos assim para focar mais em pessoas. Porque quando a gente fala em recursos,
da impressão ali de algum objeto, uma coisa assim, aí você fala humanos são pessoas. Mas então aí, com o passar dos anos, as empresas começaram a usar novos termos, né? Como eu falei aqui, gente, gestão de talentos, né? É o talent acquisition, que é a aquisição de talentos para a empresa que está dentro do subsistema recrutamento e seleção. Então, tem vários termos usados agora dentro do recursos humanos que são atuais, né? Que eu falo que vai aí mudando ao longo dos anos. Então, quando a gente fala de recursos humanos, eu acho que é importante a gente está falando talvez para um público específico ou não, as pessoas também fazerem perguntas para si mesmo, entender, né? O que que eu quero dentro da minha carreira, né? O que que eu quero ser? Qual ambiente de empresa eu quero estar, né? E quando a gente fala também de recursos humanos, a gente fala ali de preparação de um bom currículo, que é algo que nós vamos ter aqui no TEA em Isso. breve. Aí, tá vendo? Ó, de primeira mão. A gente já está fazendo uma parceria com o Telecentro. Então, dia 15, a gente vai ter uma oficina de elaboração de currículos com a Malu, que está vindo como voluntária, né? Uma parceira voluntária que vai dar essa oficina. Então, essa oficina vai estar atrelada a outras ações, outras operações, que a gente já vai falar também para vocês de primeira mão. Mas já fica sabendo, dia 15, né, de fevereiro, semana que vem, a gente já tem a oficina de elaboração de currículo, né? Porque eu acho que tudo começa de um bom currículo, né? É isso que eu já ia entrar em uma outra pergunta, porque a primeira pergunta perguntaram o que era RH, então acho que já está muito bem respondida. A outra pergunta era falando sobre o que um profissional de RH ele observa numa entrevista. Então, estou lá, vou fazer uma entrevista. A gente fica super nervoso, sempre, né? É muito, muito complicado você ficar diante de uma pessoa porque você quer acertar, porque você quer aquele emprego. E aí você acaba metendo os pés pelas mãos porque você quer muito acertar. Então, o que o pessoal pergunta, né? O que o profissional de RH analisa naquela hora? Então, todo mundo pensa, já me falaram, né? Não, ele é igual psicóloga. Se você cruzar as mãos, ela já sabe. Se você cruzar os braços, já sabe. Se você olhar para baixo, ela já sabe o que significa, né? Então, Malu, o que uma profissional, né, de RH, numa entrevista, o que ela analisa num candidato? Ninguém gosta de ser avaliado, né? Como a Elaine mesmo falou aqui, dá aquele frio na barriga, né? Mas o profissional de RH, ele está ali para, claro, avaliar, ver, né, os movimentos ali que o colaborador faz, ou que o candidato está fazendo, no caso, né? E óbvio que a gente percebe se a pessoa gesticula muito, né? Se ela balança muito a cabeça, se ela mexe muito no cabelo. Então, tudo isso é observado, mas principalmente o profissional de RH está ali para conhecer a história de cada candidato, né? Então, é muito importante que as pessoas venham de coração, né, leve, de mente aberta, para falar do quem elas são, né? Então, dentro de um recrutamento e seleção que a gente chama de humano, né, que a gente está falando aqui, a gente quer conhecer as histórias das pessoas, primeiramente. Quer conhecer a história, quer entender o que a pessoa tem como objetivo ali de vida. Olha, eu tenho uma vaga aberta para a área comercial. E aí vem uma pessoa e fala, mas eu adoro mexer com cálculo, com finanças, eu gosto de mexer com a parte de atividade física, então a gente já sabe que a pessoa não vai se encaixar no perfil de vendas. Então, é entender o que a pessoa deseja também. E, óbvio, ali ela trazendo a história da vida dela, ela vai falar quem ela é, né? Qual que é a estrutura familiar, a formação dela, por que que ela escolheu aquela formação, por que, né, ela quer atuar naquela área. E, geralmente sempre tem uma história por trás da escolha de uma formação, né? Às vezes é um exemplo de família, você quer seguir uma carreira que seu pai, sua mãe teve, não, você começou a estudar e se apaixonou ali por uma área específica, né? Então, eu falo que o recrutador, ele é um conhecedor de histórias, né?
e ele também, a gente fala que é o headhunter, né? Caça-talentos, ele é um Caça-talentos. caçador de talentos. Então é por isso que ele precisa também ter o coração aberto para ouvir a história das pessoas, né? Isso é muito importante. Então eu falo que o recrutamento humanizado, que não é aquele automatizado que você faz ali Hum, com 500 pessoas ao mesmo tempo, com uma dinâmica que você não consegue avaliar, mas o recrutamento humanizado, ele traz isso, a história de cada um, o que ele deseja, né, como carreira, a formação dele, e ali traz um pouquinho da experiência. Ah, mas e como que você faz quando é um primeiro emprego, né? Ele vai falar hum. dele, quais são os objetivos dele ali no futuro, porque ele não vai ter experiência Ele para não tem uma contar, né? Ele não trajetória tem uma profissional, trajetória, né? né? E ali, no decorrer de um processo seletivo que a gente fala, né? A gente vai avaliando tudo isso, né? O que que a pessoa faz, não faz, se ela gesticula e tudo mais, mas principalmente o como que ela fala, se ela fala corretamente, isso é importante, se ela olha nos seus olhos, se ela tem facilidade para transmitir a história dela ou se ela tem um certo receio. Você começa a pegar algumas nuances que você fala, opa, vamos, eu posso avançar aqui ou não, eu dou um passo para trás. Então tem tudo isso dentro do recrutamento e seleção. Nós estamos mexendo com vidas, com seres humanos. Então a gente tem que ser cuidadoso nesse sentido, né? E eu falo que quem faz o RH por amor tem esse cuidado. Eu falo que o recrutador que faz dessa forma, ele é encantador de pessoas, Ai, que né? lindo, tá vendo, gente? Ó, como amenizou, né? Quando fala DP, RH. Outra pergunta que veio aqui, quando é muito tímido? Então, assim, a gente tem experiência, né, na juventude, porque nós também passamos, né, por esse recrutamento na juventude, e a gente percebe, assim, que tem muitos jovens que são muito tímidos. Eles têm até, assim, uma bagagem, né, de conhecimento, uma bagagem, de estudo, e eles não conseguem transmitir isso porque é muito tímido. Essa timidez para o RH, porque a pergunta é: quando um recrutador do RH vê que a pessoa é muito tímida, já descarta essa pessoa? Ela já é descartada? Ou existe uma possibilidade dela entrar, de ter um treinamento, de tentar, sabe? Porque a gente percebe, quando é muito tímido, é difícil, você não consegue falar, você trava. A Malu fez com a gente o ano passado, né, Malu? Isso. A gente fez uma oficina que foi durante, acho que 2 semanas, alguma coisa assim, era todos os dias. E dentro dessa oficina, ela também fazia essa vivência de como candidato em entrevistas. Então, foi bacana, porque a gente teve até histórias de sucesso dessa oficina, de pessoas que eram bastante tímidas e vieram relatar que conseguiram fazer uma entrevista, que passou, que viu o quanto melhorou com as dicas que a Malu deu. Então, eu acho que ficou bem dentro, né? Na próxima vez, tá vendo? Ó, quem fez essa pergunta pode vir participar dessa oficina, que vai entender um pouquinho, né, o que é esse recursos humanos que a Malu empregou nessa oficina para nós. Então, Malu, como num caso desse, como que é a reação? É descartado já? Então, quando a gente fala aqui de recrutamento humanizado, jamais você vai descartar um profissional porque ele é tímido, né? Ou um candidato, jamais. Nós tivemos o ano passado a oficina de planejamento de carreira, que foi bem bacana, que a Elaine mencionou aqui. E nessa oficina nós tínhamos pessoas muito tímidas mesmo. Então, nós fizemos em uma das oficinas, né, dos módulos da oficina, a gente falou a respeito de apresentação, né? E para quem é tímido é uma tortura. Mas ali a gente estava num treinamento, né, numa oficina, para se preparar para participar de um processo seletivo. E eu realmente hoje me sinto muito feliz, porque a Elaine traz aqui que houve um resultado positivo, e eu falo que sempre que a gente consegue atingir uma pessoa já é uma vitória. E se for Ah, mais ainda, melhor ainda. Então, realmente eu fico feliz. Eu sei que muitos dos alunos que estavam naquela oficina hoje estão empregados e que eles perderam sim. aquele bloqueio. Então, quando a gente fala da timidez num processo seletivo, é muito comum. É muito comum, principalmente para quem está no primeiro emprego.
o recrutador ele precisa conduzir de uma forma que o candidato ali se sinta à vontade, né? A gente não pode de forma nenhuma pressionar as pessoas, né? Ou fazer constranger que a gente fala, né? Mas a gente precisa fazer ele se sentir à vontade. Como? Começando ali com uma brincadeira, né? Quebrando um gelo, como a gente sempre fala Hum, ali, e pedindo para que ele fale dele, mas você fala de você primeiro, para que ele se sinta à vontade, para que ele entenda que não é um bicho de hum, 7 cabeças falar dele. Não é um bicho de 7 cabeças falar da gente. Mas todo mundo tem esse receio, porque não é bacana. fácil se autoavaliar, né? Falar de si Sim. mesmo, né? Mas é isso, é conduzir de forma leve e permitir que ele fale, porque assim, ali a gente está fazendo uma avaliação para a primeira oportunidade, ele não vai ter muita experiência. Mas às vezes eles trazem histórias de vida que dá um banho numa pessoa que já trabalha há tantos anos numa organização. Então, eu tive o privilégio de trabalhar numa organização onde eu fazia processo seletivo só de estagiários. Era fantástico. A alegria, o ânimo, assim, a vontade que eles tinham de querer iniciar numa empresa e começar ali na carreira, né? E buscar um futuro promissor. Então, assim, eram as melhores contratações que eu tinha oportunidade de fazer, era dos estagiários, né? Do jovem aprendiz, porque você sabe que são pessoas que estão dispostas a se desenvolver para alcançar o Sim. objetivo deles. Então, é isso. O foco quando as pessoas são tímidas, é fazer o recrutamento e seleção se tornar leve, né, o processo seletivo, deixar ele à vontade para que ele possa falar dele ali, o que ele vai poder falar da história de vida dele. E às vezes você vai descobrir coisas incríveis. Ai, que bacana. A Malu fala com os olhos vibrando, né? A gente se apaixona. Eu nem sou do Brilho nos RH, mas olhos. já me apaixonei por esse RH agora, né? Só de ver os olhos da Malu falando. Que legal, que paixão. Que bacana, Malu. Eu quero aproveitar para a gente já agora dar uns spoilers, né? Então, falar um pouquinho agora do seu projeto, né? Que você tá com esse projeto assim já sonhando desde o ano passado, eu acho que até antes, né? Mas que a gente tomou ciência, eu acho que foi no final do ano retrasado para o ano passado, Isso. e aí ele está se tornando assim totalmente realidade de uma forma muito legal. Então, Malu, fala um pouquinho do seu projeto, né? Como começou lá atrás e agora, né, trazendo para nós essas novidades que ela vai contar. Então, lá atrás, meados de 2008, eu passei num processo seletivo e fui bolsista para a Universidade de São Marcos, aqui dentro da Também. comunidade pela UNAS, né, que foi uma parceria que teve lá no passado. E na época, como a gente era bolsista, a gente tinha que fazer alguns projetos, né, para poder Você se ali. formou também nessa turma Me formei na Eu turma de também. RH de lá da São Eu Marcos. também. Me formei em comunicação social lá. Lá atrás, foi 2010, mas acho que o seu deve ter sido um Foi pouquinho depois, né? 2011. Eu iniciei em 2008 e terminei 2011, final de 2011 para 2012. E aí, durante esse curso, que foi assim maravilhoso, foi um curso muito proveitoso. Eu fiz o Tecnologia de Recursos Humanos na época, né? Que era um curso de 2 anos. E aí eu fiz um projeto na comunidade, que foi um curso de administração de pessoal, que até então eu era mais focada na parte de departamento pessoal. E aí eu fiz Hum. esse curso, né? E eu sei que hoje tem algumas pessoas que fizeram esse curso comigo, acho que foi uma turma de mais ou menos 20 alunos que atuam na área de administração de pessoal nas organizações. Então eu falo que isso é muito positivo. Mas assim, eu sempre fui inquieta nesse Você começou lá sentido. no DP. Comecei lá no DP, sempre fui assim inquieta nesse sentido, mas eu falava, gente, eu preciso fazer mais. E desde aquela época que eu escrevi um projeto que chamava DAP, né, Desenvolvimento, Aperfeiçoamento e Progresso Profissional, era o nome do Do projeto. projeto. E aí eu tentei na comunidade inserir esse projeto que era para quê? Para a gente ofertar vagas de trabalho e formação para a comunidade, para o mercado de trabalho. Na época não deu certo, né? Então aí eu passei a trabalhar na área de recursos humanos, né? Permaneci aí, me formei pedagoga, né? Fiz a pós-graduação em gestão de pessoas e aí depois de um tempo falei, eu preciso retomar esse projeto. E aí eu descobri o TEIA. Vim aqui, falei, gente, uma bênção para a comunidade esse local. Maravilhoso. A Elaine é uma gestora que conduz muito bem os processos aqui. Aí eu falei, Elaine, eu preciso te contar uma história.
Eu sempre quis fazer um projeto voltado para a parte de ofertas de vagas dentro da comunidade, né? E aí eu passei, contei para a Elaine a minha história, né? E o projeto, ela falou, ai, Malu, vamos fazer. E aí, quando ela falou, vamos fazer, eu falei, bom, agora vai. Mas aí eu voltei a trabalhar, a gente não conseguiu inserir num primeiro momento, né? E agora, 2024, né? A gente pensou nisso para o ano passado, não deu certo, fizemos a oficina de planejamento de carreira, que deu certo, foi legal, foi muito bacana. E aí, para esse ano, eu retomei o assunto com a Elaine, né? E ela falou assim: não, vamos fazer o seu projeto. Então, ele volta agora como o projeto Elipa Empregabilidade, né? Com a parceria da empresa Em Dia na comunidade. Então, nós vamos ofertar vagas de trabalho aqui para a comunidade. Na próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, aqui no TEIA, nós vamos ter a oferta de 100 vagas para moradores da comunidade. Então, nós vamos aí fazer, né, a divulgação dessa ação, que vai ser a primeira ação aqui, e a gente espera que seja de muitas, né, Ah, Elaine? com certeza. Falando o Endia, né? O Endia é uma empresa que recruta, né? Que faz o recrutamento e seleção para o Banco Santander, né? E é uma empresa muito bacana. A gente vai apresentar aqui para vocês vão conhecer o pessoal que vai vir aqui fazer esse recrutamento e seleção. Então, é uma empresa que tem bastante benefícios, que pensa, né, nos recursos humanos, no desenvolvimento, né, do colaborador. Então, assim, é uma empresa muito bacana e a Malu fez essa parceria. E lógico que a gente aqui estamos, né? Nós estamos para atender a comunidade. E a gente não podia deixar de fora de ceder o espaço para uma ação tão nobre, né? Então, a gente está chegando nesse pós-pandemia, vamos falar assim, né? Que o 2023 foi o ano que a gente está tentando galgar, né? Aí esse desenvolvimento. Então, acho que vai ser muito promissor, né? Já iniciar 2024, né? Com 100 vagas para diversos departamentos, inclusive estagiários. Então, a Malu vai estar aí, já está, né, já em vias da gente fazer já todo o processo de divulgação, junto com o link de inscrição, porque a gente também não tem uma capacidade muito grande, apesar de ser 100 vagas, a gente não comporta 100 pessoas aqui dentro do espaço. Então, a gente vai ver se faz por etapas, mas em primeira fase vai ser essa inscrição, né, Malu? Exatamente. Então, como a Elaine falou, aqui a India é uma empresa do Grupo Santander, né, que trabalha no ramo de cobrança, então serão algumas vagas aí como agente de atendimento, né, operador de Sim. cobrança, a vaga de estágio que ela falou que é muito importante, primeiro, segundo e terceiro ano, então as escolas da comunidade já podem ficar atentas, né? Nós vamos mandar os comunicados para que vocês anunciem para os jovens aí que estão dentro das escolas aqui na região, né? E esse processo ele vai ser feito pela Endia, o RH da Endia estará aqui usando o espaço do TEIA e eu vou estar intermediando como RH aqui a parte do TEIA, né? Isso. Então, vai ser a nossa primeira ação nesse sentido de oferta de vagas e eu tenho certeza que vai abrir muitas portas, né? E então eu falo da importância da gente ter esse espaço aqui na comunidade, da gente ter essa oportunidade de abrir um projeto diferenciado aqui dentro, porque a gente tem diversos projetos na comunidade, né? Como também é Sim. esse podcast aqui. É É, muito bom. É um projeto diferenciado aqui dentro. A oferta de vagas é algo que a gente não vê muito dentro da comunidade. Então, é algo que a gente gostaria realmente de levar à frente aí, trazer novas parcerias, né? E que seja algo que possa acontecer constantemente, a gente fazer um feirão de empregos, fazer parceria com outras instituições aí, CIE, né, NUB. Então, essa é a ideia, né, que a gente vem aí galgando aí já há algum tempo e agora vai sair do papel. A gente está bem feliz por isso, né, ai, Elaine? com certeza. Você viu que assim, esse projeto da Malu, né, que é o Elipa Empregabilidade, tem um universo de ações. Sim. Então, essa é uma primeira ação, né, que vai ser o start desse projeto. Então, vai ser a primeira ação aqui com a gente no TEIA, logicamente, que esse projeto, acho que ele precisa rodar, né, aqui dentro do nosso território. Então, gente, já fiquem ligados, procurem aí a Malu,
né, com esse projeto dela, que é muito bacana, fazendo parcerias super, assim, incríveis, como essa agora, né, vindo com o Santander, é oportunidade, né, para a população de Heliópolis, que vai ser exclusivo, então, aqui para nossa região, principalmente para os jovens, né, a gente pensou muito nessa parte de estágio para os jovens, porque também eles têm um processo de desenvolvimento interno, né, então é bacana, né? Imagina você começar já bem novinho e ter, né, essa previsão de continuidade de crescimento dentro da empresa, né? Na India tem um projeto que chama Crescer. Então, é justamente para quem vai iniciar na empresa ter a oportunidade de fazer uma carreira. Então, eu falo que é uma parceria promissora, porque é uma empresa que sempre tem vagas abertas, né? Que tem projetos internos já voltado para públicos diversos, 50 a mais, PCD, mulheres na liderança, 70% da liderança da India são mulheres. Então, eu falo que são projetos já voltados aí para a diversidade, que eu acho que cabe muito dentro do Elipa Empregabilidade, né? Dos projetos que nós vamos ter aí de formação daqui para frente também. A oficina de currículo é uma oficina já voltada para o projeto, né? Entre outras ações aí que nós vamos ter aí no decorrer aí do ano. Ai, E que virão muitas bacana. surpresas, né, Elaine? É bem isso, muitas surpresas, porque é super bacana você ter um projeto que une, né, a diversidade e o desenvolvimento, Exato. principalmente dentro de uma comunidade. Então, Malu, parabéns, brigadão, né, por trazer esse projeto, por não desistir dele, porque você viu, começou lá em 2008. Nós estamos em 2024. Então, que as pessoas que vão ser beneficiadas aproveitem essa oportunidade, né? Exatamente. Então, a gente daqui a pouco vai colocar nos status, vai mandar para quem tem o WhatsApp, a gente vai solicitar também a ajuda do Céu para essa divulgação para a gente também. Então, vai ser bem bacana. Semana que vem a gente tem essa ação, que vai ser a primeira de muitas e muitas ações da parceria com a Malu. Malu, a gente está indo para o final. Eu queria ver se você tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa que a gente deixou de falar. Fale agora, eu calo para sempre. Na verdade, a gente vai ter bastante para falar daqui para frente, né? Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Para mim é uma honra muito grande poder participar de um projeto aqui dentro da comunidade, poder beneficiar a comunidade onde eu cresci, onde eu vejo assim que as oportunidades e o acesso não é igual, né, em outros lugares. Então, o TEIA é um local de oportunidades e a Elaine está abrindo as portas para o projeto aí, né, para que a gente possa beneficiar a nossa comunidade. Aproveitem essa oportunidade. Por quê? Porque a gente não teve isso, né, Elaine, na nossa época. Não. Então, isso é um benefício muito grande que vocês possam abraçar e aproveitar. Então, é um prazer enorme estar participando desse podcast, fazer parte desse projeto, poder ajudar a comunidade, né? Desejo que vocês possam buscar o melhor para a vida de vocês. Isso é o mais importante, em todos os sentidos. Muito obrigada pela oportunidade, Elaine. Obrigada, Henrique. Obrigada a todos aqui e uma boa tarde, pessoal. Um abraço. Ai, brigadão. Gente, eu só tenho a agradecer a Malu, maravilhosa, bairrista igual eu. Meu, todo mundo fala que eu sou bairrista. Eu não sou bairrista, gente. Eu só quero realmente devolver, né, para esse território que tanto me abraçou e me ofertou. Porque nós também somos frutos de projetos de pessoas que também acreditaram no território e iniciou algum projeto que a gente fez parte durante a juventude. Faz tempo, né? Mas a gente já foi jovem também. Então, eu só tenho a agradecer, Malu, brigadão. E parabenizar pelo projeto maravilhoso, pelo seu coração de realmente estender para a nossa comunidade. Muito, muito obrigado. O Henrique Fofes, nosso Henrique, super fofo com a gente super à vontade, apesar de estar nas câmeras, né? Agradecer todo mundo envolvido nesse projeto, porque tudo que a gente faz não faz sozinho. Então, tem muitas pessoas envolvidas, né? A Kátia não está aqui com a gente hoje, ela sempre está acompanhando, mas hoje ela está com a bebê dela, então por isso que ela não esteve presente. Mas a gente ainda vai ter mais um episódio esse mês, que a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo sustentável. Então, dia 22 a gente tem a nossa segunda edição do Pode Empreender.
E entre em contato com a gente que vocês quiserem. Então, Pode Empreender, Pode Empreender Elipa, tanto no Instagram como no YouTube. E aproveitem o nosso canal. Brigadão, gente. Um beijão. Obrigada. Um ótimo carnaval para vocês. Aproveitem muito. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Beijos. Fechou!